Olha, nós começamos a falar sobre alguns tipos de adoração que não se devem fazer, que são 4 tipos de adoração inaceitáveis a Deus. E nós paramos no terceiro, correto? Isso. Fazendo uma síntese geral daquilo que a gente já falou, a adoração não é algo tão simples. E não se adora a Deus de qualquer forma ou ao seu próprio jeito. A adoração a Deus deve ser feita de acordo com a palavra de Deus, do jeito que Ele estipulou, da forma que Ele estipulou. Assim dizendo, então, nós podemos dizer o seguinte: Deus não aceita qualquer coisa. E isso eu não estou falando de coisas materiais, físicas, estruturais da igreja. Eu estou falando de nós. Quem aqui lembra de Romanos 12, 1, 2? O que Paulo fala ali? Se não souber inteiro, só o que guardou de Romanos. Isso. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele segue, né? E não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as vossas vidas. Então aqui, para nós seguirmos e terminarmos esse ponto hoje, nós vamos ver aqui um terceiro tipo de adoração irregular. Quem ainda não pegou hoje somente, eu peço que leia, leva para casa e leia, estude isso, porque é uma coisa fora do normal, né? Isso que MacArthur diz. Vamos lá. Um terceiro tipo, está na costa da folha, tá? Lá embaixo, na página 2. Olha lá, a Regina paginou, página 2. Um terceiro tipo de adoração irregular é a adoração ao Deus verdadeiro em um estilo próprio. Olha lá, gente. Como vimos, Nadab e Abiú, Saul e Uzá, foram todos culpados de adorar a Deus à própria maneira, diferentemente da revelação de Deus. Essa é uma adoração falsa. Assim como adorar um ídolo de pedra é uma adoração falsa, e Deus não aceita. Os fariseus tentavam adorar ao Deus verdadeiro com um sistema próprio, e Jesus lhes disse: Vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Mateus 15, 3. A adoração desses fariseus era uma abominação. Um tipo mais sutil de adoração falsa, que qualquer das 3 já mencionadas, é a adoração ao Deus verdadeiro da forma correta, mas com uma atitude errada. Se eliminarmos todos os falsos deuses, todas as imagens do Deus verdadeiro e todos os modelos com estilo próprio de adoração, nossa adoração ainda será inaceitável se a atitude do nosso coração não for correta. Talvez você não adore falsos deuses ou imagem do Deus verdadeiro, e talvez não seja culpado de inventar seu estilo de adoração. Mas você adora com a atitude correta? Pergunta. Você adora com a atitude correta? Se não o faz, a sua adoração é inaceitável a Deus. Vamos parar um pouco aqui, porque aqui tem uma coisa interessante. O que nós vamos ver hoje? Várias igrejas para várias tribos. Já perceberam isso? Tem igrejas para jovens, tem igrejas para pessoas mais tradicionais, né? Tem igrejas de uma elite mais elitizada, tem igrejas de pessoas com a condição financeira mais humilde, mais simples. Nos Estados Unidos ainda impera a ideia da igreja de brancos, da igreja de negros, né? Onde não são bem aceitos
um ou outro dentro da igreja, né? E por aí nós percebemos que existe um mercado da fé. O mercado da fé é você procurar uma igreja que se identifique com você. Né? Percebam que é muito sutil isso daí. Porque o centro de tudo está em Deus e não em nós. O que nós devemos procurar é uma igreja que seja corretamente bíblica. Então, o que nós vamos ver aí? Tem igreja pintada de preto para um determinado grupo. Tem igreja com orquestra para quem gosta de orquestra. Né? Tem de tudo para atrair todo tipo de pessoas. Para atrair cada vez mais pessoas. E as pessoas vão a essa igreja com certo sentimento assim de... Pô, eu agora estou satisfeito porque encontrei uma igreja que se adequa a mim. E esse é um falso sentimento, porque a verdadeira adoração, a verdadeira importância está em Deus. A igreja não deve ser antropocêntrica, centrada no ser humano, mas centrada no Senhor. Por mais sincera que essa pessoa seja, ela ainda erra por não conhecer as Escrituras. Ela ainda erra por não conhecer a vontade de Deus. Ela erra por não conhecer o que a Bíblia diz. O que MacArthur ele diz aqui é: por mais que nós não tenhamos falsos deuses, nós não tenhamos uma imagem de Deus, nós não tenhamos um estilo de adoração própria, mas se a nossa atitude de adoração não estiver correta, ela é inaceitável a Deus. Isso precisa ser falado. Isso precisa ser transmitido. Porque, irmãos, Deus não aceita qualquer coisa. Nós vimos isso domingo passado. O que aconteceu com Uzá? Quem lembra? Quem acerta aí? Quem acertar, o pastor vai ganhar um frango assado. De quem acertar. Escutou? O que aconteceu com Uzá? Eu vou ajudar, hein? Olha lá, Ariane. Isso. Fala outra vez. Isso. Ele tocou na Arca da Aliança, né? Deus tinha dito que não era para tocar na Arca da Aliança. Aí ele quis ajudar porque achou que a arca ia cair, ele tocou e ele morreu imediatamente. Isso, foi uma atitude de assim, a arca vai cair, ela não pode cair, eu vou botar a mão nela para ela não cair. Quando ele encosta na arca, ele é imediatamente fulminado, virou cinzas. E o erro não está somente aí, o erro já estava no transporte da arca. Já estavam transportando a arca de uma forma equivocada. Puseram o que para transportar? Uns animais que eu não sei se era cavalo, se era camelo, não sei o que era. Né? Mas com animais puxando uma espécie de carroça. E eles pensaram assim, não, vamos comprar uma carroça nova, porque é para a arca do Senhor. Só que, qual era a prescrição? Isso, dá o microfone lá para o Zé Marques. Ele vai falar no microfone. Bom, eu acho que tinha que ser carregada por homens, né, com varões nos ombros, parece, alguma coisa Isso. Assim. E não colocado numa carroça, ou seja nova ou não era esse não é. A prescrição de Deus não era essa, era para ser carregado no ombro de homens, né? Isso. Né? E era qualquer homens? Não, era só os escolhidos lá. Isso, quem eram? Sacerdotes? Não, eram isso. Levitas. Isso. Percebeu? Depois o Ivo paga para você isso. Perceberam como as coisas são? Ai, mudou hoje? Não mudou nada. Só que Deus, ele não está fulminando mais as pessoas como ele fazia
antigamente. E tem um porquê disso, né? No entanto, não quer dizer que ele aceita as coisas do jeito que a gente faz, né? Vamos lá. A ordem era os levitas transportarem a arca no ombro. E eles puseram numa carroça. Zerinha, 0 km. Já estava errado. E daí tropeçou lá os bichos lá, que eu não sei se é cavalo ou camelo. Bateu lá na pedra e a arca começou a cair. Uzá, Ariane disse, que conhecia já de tudo, era filho de sacerdote. Ele falou assim, não, vai cair a arca do Senhor. E pôs a mão. Quando ele pôs a mão, ele foi cremado instantaneamente. Por quê? Qual era a ordem? Não podia tocar na arca. Isso está registrado na Bíblia para que nós possamos compreender que Deus não aceita as coisas de qualquer jeito. Ele não aceita. Uma adoração ao meu estilo próprio, uma adoração ao meu próprio jeito. Ó Senhor, vou fazer aqui uma igreja só para negros, só para a cultura negra. Deus vai falar assim, eu salvei e morri por todos, pelo branco, pelo negro, pelo amarelo, pelo índio. De todas as tribos, povos e nações. Com isso, quando nós olhamos para algumas igrejas dos Estados Unidos e vamos ver aqueles corais, geralmente os mais bonitos são os corais das igrejas de pessoas negras, né? Que eles cantam muito bem, é lindo, né? O coral deles. E a gente vê toda aquela animação, né? Glory, glory, holy, holy, holy Lord is Lord, holy Lord, né? Porém, se eles não têm capacidade de aceitar uma pessoa branca dentro daquela igreja, Deus não vai aceitar toda aquela parafernália, todo aquele musical. Para Deus é como se não fosse nada. E assim funciona na igreja dos brancos também, que não aceitam os negros. Nos Estados Unidos isso ainda é forte. Aqui, graças a Deus, nós não temos tanto esse problema. Mas temos, por exemplo, igrejas que fazem culto separado para jovens e culto normal para as outras pessoas. Isso é um absurdo, porque o culto é toda a comunidade reunida, jovens, adolescentes, adultos, idosos, todos estão reunidos para adorar a Deus. Se eu fizer uma separação de um culto só para jovens e falar, não, ali é só até tal idade que pode frequentar, já estou fazendo algo que não agrada a Deus. Diga assim, passa o lecofrone para ela. Nós temos que lembrar que quando a gente está cultuando a Deus, nós estamos em corpo, né? E o corpo não é só o braço, o corpo não é só a perna, né? O corpo, ela é tudo, né? Vamos pensar, dedinhos nas crianças, não é? Então sim, é tudo junto, não é separado, né? Tanto é que no nosso momento de culto, nós temos o culto onde nós cantamos, as crianças estão junto conosco. Isso. A gente só separa as crianças, né? Por causa da capacidade dela intelectual, né, que ela ainda tem muita coisa que ela não entende na nossa linguagem, e ela vai ter um culto especial na linguagem dela. Exato. Apenas isso, né? Mas a maior parte do culto ela presta junto conosco. Isso. Inclusive, quando tem a Santa Ceia, eles voltam novamente junto conosco para celebrar a Santa Ceia. Então, eles participam conosco. Isso. Né? Isso é importante. Uma coisa é a gente cultuar a Deus. Outra coisa, muitas vezes a pessoa fica em casa, ela assiste, como se assiste um filme. É, né? Outra coisa então importante. Ela tem que ter um cuidado. Assistir não é a mesma coisa do que participar e fazer culto a Deus. Sim. É outra coisa importante que a Selma também falou. É essa cultura que ficou pós-pandemia de não ir à igreja e assistir o culto online. A escola dominical online. Uai, por que vocês transmitem então? Então, nós transmitimos para as pessoas que gostariam de estar,
mas não podem estar. Nós transmitimos como uma forma singela de evangelismo. Singela, né? Uma forma de propagar a palavra de Deus, testemunhar a palavra de Deus. E existem pessoas que têm dificuldades geográficas, físicas de estarem na igreja. O culto online, escola agora dominical online, são para essas pessoas e para outras que estão procurando alguma coisa, ser edificadas, não tem condições de ir na igreja, ou às vezes não vai à igreja nenhuma, de repente aperta lá e assiste alguma coisa, ou dessa igreja ou de qualquer outra e tem um impacto com a palavra, mas isso vai levá-la à igreja. Hoje eu fiz o culto na casa. Não. Se você pôde estar reunido com a igreja e não quis ir, você não fez culto na casa. Você foi rebelde. Isso é rebeldia. Uma das grandes importâncias do corpo de Cristo é a comunhão. Estarmos juntos, olhando uns para os outros, cumprimentando uns aos outros, abraçando uns aos outros, conversando, né, uns com os outros. Então, vocês percebem, olhando para a lição aqui de MacArthur, que as coisas não são assim, desse jeito, Deus aceita de qualquer jeito, eu vou fazer assim. O importante é a intenção. Isso vale para Deus? Não. Não basta ter boas intenções. Você tem que fazer de acordo com o que Ele manda. O que eu falei na mensagem. Boas intenções, muita gente tem. Inclusive os ateus. Inclusive os que creem em outras religiões. Boas intenções, boas obras, eles fazem tudo isso. Não basta. Tem que ser de acordo com a santidade de Deus. Tudo bem até aqui? Alguém quer perguntar, falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa que por acaso eu deixei passar? Um de cada vez. Peraí. O microfone. Só um ponto assim na questão, né, de assistir o culto em casa. Assim, às vezes vale mais você fazer um culto doméstico, né, pegar, juntar todo mundo, ler a palavra, fazer uma oração, né, do que você até assistir alguma coisa. Exato. Ali, vocês percebem que um culto aqui como que nós nos portamos no culto? Nós entramos, permanecemos em silêncio, atitude de reverência, de respeito, atenção, isso a Deus, porque nós estamos cultuando a Deus. Na casa, como que a gente fica? Senta, pega uma pipoca lá no meio do louvor, estoura uma pipoca para nós lá, né? Eu vou no banheiro agora, vou levantar. Né? Tocou o celular lá do WhatsApp, né? Deixa eu ver aqui. Sabe? Não é a mesma coisa. Nunca vai ser. Ajudou bastante na época da pandemia, quando nós estávamos impedidos pela própria lei e pela própria Igreja Nacional de abrir as igrejas. Aí funcionou. Hoje não. Hoje as igrejas estão com as portas abertas. Né? E aí, uma coisa que o Isaac falou é importante. Né? A cultura do culto doméstico. Olha, de verdade, se a pessoa não quer ir na igreja, já está errado. Né? Faz o seguinte, então. Desliga a TV, senta com a família em roda, canta um hino, leia a palavra e ore. É o mínimo que pode fazer. Né? É o mínimo. E tudo isso por quê? Porque nós servimos a um Deus santo, um Deus zeloso, amoroso, cuidador, misericordioso, mas que não aceita as coisas de qualquer jeito. Né? Não aceita. De qualquer jeito, qualquer forma. Se aceitasse, os fariseus, na época de Jesus, seriam os melhores. Porque eles eram zelosos. Né? E Jesus fala para eles, olha, essa forma de vocês cultuarem a Deus, para Deus tanto faz como tanto fez. Tudo bem?
Tudo bem? Até aqui? Tranquilo? Então vamos lá. A pergunta aqui na página 3, ali no primeiro parágrafo, diz assim: o seu coração está na adoração? Ou melhor, o seu coração inteiro está na adoração? Pergunta. Quando chega a hora de entregar, você entrega o melhor que tem? Pergunta. Seu ser interior está cheio de temor e reverência? Pergunta. Sejamos sinceros. Nenhum de nós pode responder a essas perguntas de forma afirmativa, sem hesitação ou sem reserva. Com relação a esse parágrafo que nós lemos, o que eu tenho para dizer para vocês, igreja, que estão comigo aqui hoje? Nós nunca falamos sobre adoração. Eu não posso cobrar uma coisa de vocês que vocês nunca aprenderam de verdade. Então, se você identifica alguma coisa, meu Deus, eu fazia tudo errado. Calma. Você está aprendendo. Depois que aprende, aí é dívida. No exército, o sargento perguntava: alguma dúvida? Não. Ele falava: não é assim que responde. Vocês entenderam? Entendemos. Então vocês respondem: dívida, dúvidas, dívidas. Então, se nós entendemos, a partir de agora é uma dívida. Com o pastor? Não. Com aquele que amou você. Pior, né? Se fosse... Pastor, tudo bem, né? O que o pastor vai fazer, gente? O que o pastor vai fazer? Vocês têm que se acertar. É com aquele que muito amou cada um de vocês. E a mim também, não estou fora dessa. No capítulo 1 de Malaquias, Deus censura o povo de Israel pela imperfeição de sua adoração. Ele diz assim, ofereceis alimento impuro sobre o meu altar, ele disse. Eles estavam tratando a questão da adoração com desdém e com irreverência. Ao oferecer animais cegos, mancos e doentes, em vez de trazer o melhor que tinham, estavam demonstrando descaso com a seriedade da adoração. No versículo 10, Deus diz: eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei vossa oferta. Ele se recusou a aceitar a adoração deles, porque a atitude deles não era correta. Tem um negócio aqui muito interessante. Você viu o que eles faziam aqui? O que Deus exigia? Um animal íntegro, né? E eles levavam o quê? Vai de qualquer jeito, leva o que você achar. Tá manco, vai. Oferta de Caim. Por que Deus não se agradou da oferta de Caim? Diga lá. Pode falar, Dani, esquenta a cabeça. Porque Caim, ao invés de entregar o melhor a Deus, ele pegava o que era sobra, né, para entregar como oferta. Sim, e tem mais uma coisa importante dentro disso aí, né? É a forma daquele negócio. Aceita. O importante é entregar, né? Não tem gente que fala isso? Época de prova, né? Na escola, quando a gente fazia, né? Não, o importante é entregar. Ele não era grato, então. Não era de coração. Abel, ele entregou o melhor que ele tinha. E tem mais uma coisa interessante que eu aprendi esses dias. E eu quero compartilhar com vocês. A entrega ao altar do Senhor, ela deveria ser uma entrega de sacrifícios de animais. Então, Caim, ele erra por entregar o que Deus já não pedia, e ainda, além disso, era algo bem, era bem aquém do que ele tinha estipulado, né? Ou, comparando com Abel, bem aquém do que Abel entregou a ele, né? Ariane? Regina, ela vai ficar uma atleta com essa corrida do microfone. Eu tenho uma pergunta.
pergunta sobre isso. Porque, assim, lá em Levíticos tinha já a ordem de como fazer a adoração. Sim. Então, assim, a gente está em Malaquias e eles fazendo errado. Exato. Aonde que isso se perdeu? Porque aí Isaías também fala sobre adoração, sobre o sacrifício. Sim. Né? Então, assim, esse povo se perdeu em algum lugar. Porque aqui eles já sabiam. A gente é diferente que a gente está aprendendo. Sim. Mas esse povo já sabia fazer o sacrifício e trazia os animais dessa forma. Isso. Porque Abraão já fazia isso. Vocês percebem que o povo já se perdeu logo que saiu do Egito. Caim, eu acho que até pode dar um desconto, porque eu acho que não sabia. Se a gente for na cronologia do jeito que está, né? Porque depois Levítico que teve essa norma. Isso. Claro que ele errou, não estou justificando ele de Caim. Não, sim, com certeza, Deus só cobra aquilo que ele estipula, né? Com certeza ele sabia, né? Caim ele sabia, tanto é que ele ficou com raiva, né? Porém, o caso do povo que você falou, logo que eles saem do Egito, eles já fazem um bezerro de ouro. E eles erram a todo momento, né? Eles continuam errando, Entram em Canaã, começam a adorar os deuses dos cananitas, né? Baal. A estátua de quem que Gideão destruiu? Que Deus mandou ele destruir? Gideão. Antes de ir para a guerra com os midianitas, Deus falou assim, tem uma estátua de um Deus tal lá. Você vai lá e vai destruir ela. Porque todo o povo estava se reunindo em torno desse Deus falso e o adorando. E por isso ele foi apelidado de um nome, Gideão. Era estátua de quem? Eu vou ajudar. Jeru. Chamaram Gideão de Jeru. Jeru não é Jerusalém. Jerubaal. E por que chamaram ele de Jerubaal? Porque ele destruiu a imagem de Baal. Destruiu, né? Caiu e quebrou. Deus já... Né? E aí eles já começaram os problemas de Gideão. Né? Quando a gente fala a respeito do sacrifício, a gente tem que lembrar lá no início que quando Adão e Eva pecaram, Deus matou um animal para cobrir eles com a vestimenta. Então houve sacrifício. Já houve sacrifício. Então sempre houve a questão que todos os pactos, né? E Deus fez um pacto com ele, que mandaria Jesus e tal. Então todos os pactos eles são celebrados com sangue. Sangue. Isso se consumou em Jesus. Né? Consumou em Jesus. E aí, tomando com base o que nós estamos vendo aqui em Malaquias, que eles levavam animais cegos, animais mancos, qualquer um, o importante é entregar, né? E para eles estava como? Tranquilo. Para eles estava tranquilo, porque eles estavam levando. Só que teve uma hora que Deus se manifestou e falou assim, olha, eu preferia não ver o que vocês fazem. Deus censurou aquele povo. Né? Vamos voltar aqui, Oferecereis alimento impuro sobre o meu altar. Ele disse. Eles estavam tratando a questão da adoração com desdém e reverência. Eles ofereciam animais cegos, mancos e doentes. E Deus diz assim, não tenho prazer em vós, nem aceitarei vossa oferta. Ele se recusou em aceitar a adoração deles, porque a atitude deles não estava correta. Hoje, em 2023, século 21, existe esse tipo de culto e de adoração que Deus não aceita? Nesse nosso contexto, o que caberia? Como nós não trazemos animais, né? Graças a Deus, que eu não ia ter coragem de matar o bichinho, né? E o cheiro era horrível, né? As pessoas acham que era tudo bonitinho, não, era um fedor de sangue pisado, de sangue que escorria. É por isso que tinha às vezes bastante incenso, por causa do cheiro. O que seria hoje uma adoração que, baseado em Malaquias, capítulo 1, que Deus viria dizer, não tenho prazer na reunião de vocês.
Seria placa de igreja? Seria placa de igreja. Mas, infelizmente, né, uma atitude muito, como fala, piegas, né, de muita gente, ela achar que domingo ela tem que vir na igreja, como se fosse uma obrigação, sim, não um prazer, né? Sim. Hoje é domingo, então eu vou cumprir a minha obrigação. Então primeiro eu vou na igreja e depois eu vou para o mundo, vou fazer o que eu bem entendo. Exato. Eu já fui na igreja, dizer. Exato. Já cumpri a minha responsabilidade religiosa. Essa é uma, né? Uhum. Outra, eu estar no culto e eu não estou prestando culto para Deus. Eu estou prestando atenção no pastor para ver se ele prega aquilo que eu quero ouvir. Sim. Se ele não pregou aquilo que eu quero ouvir, não aconteceu. Não, o conjunto desafinou, eu não gosto desse conjunto. O conjunto tem que ser do outro jeito. Então, a adoração é para mim, né? Sim. Eu não estou preocupado em oferecer e participar junto do melhor. Tá certo que a gente não vai oferecer para Deus de qualquer jeito. Já que é para Deus mesmo, então eu posso cantar de qualquer jeito, desafinar e não tem problema. Não é isso que eu estou falando, né? Eu estou falando a atitude recíproca, né? Uhum. Eu não me preparar o meu melhor, porque afinal de contas, né? Ou então eu chego para pregar também, prego qualquer coisa, porque esse povo aí, qualquer coisa tá bom. Né? Tudo Eu não tenho aquela preparação de oração. Sim, O Santo está na minha vida. Exato. Entregar a mensagem que Deus colocou para a gente ouvir. Né? Isso. E eu também não me preparar antes de vir para o culto, em oração, que a gente faz aqui, a gente ora. Exato. Que Deus esteja falando com a gente. Então é muito. Exato. São vários detalhes, né? Que fazem parte dessa adoração. Que muitas vezes a gente chega, um dia ou outro que a gente chega de afogadilha, tudo bem. Eu lembro, na questão de horário, eu lembro da minha avó, né? Minha avó, ela ficava muito brava quando ela passava em casa e a gente não estava pronto. Uhum. E ela falava assim, engraçado vocês, para o serviço vocês não se atrasam. Sim. Bem assim. Para sair, para trabalhar, você se prepara para sair bem antes. Sim. E por que para ir na casa de Deus você entrega o pior? Você se atrasa porque você não se organiza antes. É porque Deus não corta o ponto. Ela falava bem assim. Exato. Essa atitude religiosa que existe, principalmente num país religioso, que leva as pessoas a viverem de forma tóxica, né? Tóxica no sentido de que eu presto um serviço religioso, então se eu não for de manhã, eu vou à noite, ou se eu não for domingo que vem, eu vou no outro domingo que vem. Então, o foco nunca está em Deus. Deus está longe disso. Ele não existe. Ele ainda existe nesse tipo de consciência. Vocês percebem que eu falo nós porque assim, eu estou todo domingo aqui porque eu sou pastor. Se eu não fosse pastor, provavelmente eu ia correr o mesmo risco que muitos de vocês correm de acordar no domingo. Não, eu não quero ir na igreja hoje. Hoje eu vou fazer outra coisa, né? Eu sou pastor. Hoje eu sou pago para isso. Só que também eu estou aqui porque eu amo a Deus. Porque senão ele corta. Ele corta, ele não brinca não. Ele corta, né? Mas esse tipo de pensamento de colocar a igreja de uma forma secundária, entendendo que a igreja é o corpo de Cristo e você vai lá para adorar a Deus, vai lá para servir a Deus. Servir não é ter ministério. Servir é culto. Prestar serviço a Deus é o culto. Todos nós servimos a Deus. É oferecer o culto, né? Então, piegas. Isso é uma coisa, é um pensamento muito infeliz, o que demonstra que não há consideração nenhuma por Deus, né? Porque eu troco facilmente Ele por qualquer coisa. Você pode fazer isso no seu trabalho? Consegue? Hoje eu não vou trabalhar. Hoje eu vou no quinzinho de bar. Hoje eu vou ficar fazendo. Leva para Dani lá, cadê? Tá ali. Hoje eu vou fazer outra coisa. Afinal, eu tenho que me divertir, eu tenho que descansar. A questão não é essa. A questão é que você foi salvo. Você foi marcado pelo sangue de Cristo e pertence a Ele. Você não está numa escola, num clube. Você está na reunião dos santos, dos justificados.
daqueles que foram salvos e têm a vida eterna. Foram separados do mundo, santos, separados do mundo, né? Dani? Outra, eu acho que a adoração errada é essa que é envolvida na teologia da prosperidade, né? Sim. Onde as pessoas vão à igreja para receber alguma coisa. Então elas não estão ali porque elas querem conhecer Exato. a Deus ou, né, prestar um culto, mas elas querem receber algo, que é os consumidores, né, que a gente fala da fé, que Isso. receber e sair fora. Assim, só que é o bônus. Isso, é o bônus, é teologia da prosperidade, onde Deus vira o objeto, né? O objeto de o almoxarifado, né? Você vai lá, retira, né? E Deus acaba virando um gênio da lâmpada. Não se tem prazer em ir e adorar a Deus. É eu e Deus. Senhor, eu estou aqui e sinto prazer por estar aqui, porque eu estou prestando um culto ao Senhor junto com toda a comunidade. O que eu lembrei? Eu lembrei que algumas igrejas que fazem o ágape, que é o culto da virada de ano, né, do 31 para o dia 1º de janeiro, e algumas fazem na virada mesmo, começa às 10 horas e termina lá 1h, meia-noite, né? E sabe o que é interessante? Que gente que nunca vai na igreja vai no dia 31. Por quê? Eu preciso começar o ano bem. Eu vou entregar o meu ano ao Senhor, mas depois nunca mais aparece na igreja, cara. Né? Olha, eu quero agradar a Deus para, de repente, Ele me abençoar durante esse ano, né? E tem outra coisa, irmãos. Tem crente que vai de branco. É isso que eu ia falar. Ainda tem essa superstição que tem, né? Tem crente que vai de branco, gente do céu. Diga, Regina. É isso que eu ia falar. Que ainda as pessoas falam, não vão o ano inteiro, ou vão poucas vezes na igreja, para ir no final do ano de branco, todo bonitinho de branco. Que é uma superstição do mundo, né? Vestir branco para atrair paz, vestir vermelho para atrair o amor. Isso daí não tem nada a ver com a questão de Deus. Vai de branco com peça íntima vermelha ou amarela para dar dinheiro. Oi, pastor. Oi. A turma fala, gente. Meu Deus do céu. Pode falar, Dani. Eu queria comentar, né, sobre a dissociação do culto, né? O que é essa dissociação que eu quero dizer? Eu estar no aqui e no agora, né? Sim. Nós não conseguimos dissociar das tarefas diárias, do trabalho, as preocupações com os filhos. E isso é um treino, né? Eu, por exemplo, estou aprendendo isso hoje. Eu estou super nesse treinamento de viver o hoje, saber administrar o tempo, a organização do tempo, né? E é muito difícil, porque a gente se preocupa demais com as coisas, né? Que estão ao nosso redor. Elas tomam a mente da gente. Isso. E para você fazer essa dissociação, você precisa muito de Deus. Exato. Muito dele, para que ele te oriente, para que ele te guie, né? Dê força para você conseguir suportar. A sua prioridade. Exato. Porque é como o Zach comentou, aquele... ao invés de você assistir o culto, você pode prestar um culto ali, né? Sim. É preferível você fazer, né, a reunião. Só que aí você mesmo comentou, só que aí quando eu estou em casa, o que eu faço? Eu vou estourar uma pipoca. Isso. Eu faço outra. Então, nós necessitamos treinar essa dissociação, viver o hoje, o agora, e não no futuro. Ou até mesmo, o que é pior, que causa depressão da humanidade e ansiedade, o passado, o que já passou. Né? Sim, viver o hoje com Deus. Isso que você falou, Dani, é muito interessante, porque nós vimos nessa lição, eu acho, ou na passada, que às vezes até os nossos problemas se tornam nossos ídolos. Porque nós colocamos eles sempre na frente de Deus. Eles roubam a nossa adoração, eles roubam a nossa gratidão, eles roubam o nosso pensamento,
E eles acabam se tornando um ídolo para nós, os nossos problemas, né? O que demonstra, além de... Leva para a Ivonete lá fazendo um favor. O que demonstra falta de confiança em Deus também uma idolatria. Porque colocamos algo acima de Deus, mostrando que eu só vou ser feliz quando eu conseguir isso. Isso é idolatria. Também é uma falsa adoração. Falando que a Dani do Paulinho ali falou sobre teologia da prosperidade. Sim. Às vezes eu assisto outras religiões, eu tenho acompanhado, não vou falar mal de igreja, sim, mas nós estamos doentes. Sim. Infelizmente. E por quê? Por quê? Porque eu vejo, as pessoas vão procurar bênção. Exato. Eu estou com isso. Você pode perguntar, fazer uma pesquisa, falar, o que você tem? Eu estou com um problema na coluna. Você, não vou citar tudo aqui. Sim. Estamos doentes. Sim. As igrejas estão cheias de pessoas doentes. Sim. Então é bom a gente aprender sobre adoração, como aprender a verdadeira adoração para o Senhor, para Deus. Para o Senhor. Para que nós nos cure. Exato, Ivonete. Eu estou falando, vou falar pouco, quando eu começo a falar, eu quero falar muito. Não, mas fale, Ivonete. Esse é o momento. É triste falar isso, gente. Vocês podem pesquisar todas as igrejas. Vocês vão lá, vocês vão encontrar pessoas procurando bênção, procurando prosperidade, procurando... Sim. É triste que eu estou falando, gente. Procurando comprar um carro novo, ou procurando um casamento, ou procurando um cônjuge. Gente, estamos doentes. Isso seria a mesma coisa de que um filho chegar pra gente e dar um abraço. Você me dá um dinheiro, pai ou mãe? Você dá o dinheiro, ele zarpa, não lembra. Conclua, Ivonete. O triste de tudo isso, às vezes você busca, você tenta tudo aquilo que passam para você e você não consegue. Exato. Aí você fica frustrado. E o mais triste ainda é não buscar Deus verdadeiramente. Exato. É o mais triste. Tem domingos que você pode estar aqui na igreja, tem domingo que você não vai estar. Sim. Né? Aí esse dia eu estava pensando na salvação. Temos certeza da salvação? Não temos. Mas aí eu escuto pessoas falando, mas lá no céu eu vou encontrar com fulano. Eu já encontrei gente falando. Sim. Mas quando eu estiver lá, eu vou chegar lá, eu vou encontrar fulano. Deus não fala que eu vou chegar lá, eu vou ver, por exemplo, meu filho Gustavo, que eu amo, o Fernando, que eu amo. Né? Quando eu for, só Deus vai saber. Sim. Né? Isso. São coisas que tiram foco daquilo que nós deveríamos ter o foco hoje. Uhum. O nosso foco é viver para Deus e agradá-lo somente a Ele. Por quê? Porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador e enquanto nós buscamos a Ele, adoramos a Ele, amamos a Ele, Ele cuida de cada detalhe das nossas vidas. A ponto de que nada falte, embora os perrengues, que são importantes a gente passar os perrengues para a gente aprender, mas nada falta. É um ato de confiança, é um ato de fé. Isso, Ivonete, acontece também nas nossas igrejas, no caso dos cultos de virada de ano, que existe um misticismo, não nos cultos no pastor que faz isso, mas em algumas pessoas, que só vão na virada de ano e vão com roupa branca. E o que acontece em muitas igrejas também é pessoas irem só quando tem Santa Ceia. Isso acontece também. Não, hoje é ceia, hoje eu tenho que ir. E por que não vai nos outros dias? Qual que é o problema? Deus está presente só quando tem Santa Ceia? A pergunta é, está querendo enganar quem? Está querendo enganar quem? Então, é triste, Ivonete. Isso que nós estamos falando aqui não é para mim, é para Deus. É para que nós conheçamos Ele melhor e possamos servir Ele melhor. O que redunda, sim, para nós, redunda em bênçãos espirituais. Redunda em cuidado de Deus para nós também, porque Ele nunca nos deixa. Ainda mais aqueles que amam e buscam Ele de todo o coração. E resumindo, Deus cuida de nós todo o tempo, né? Todo o tempo. Se eu tivesse vindo aqui só buscar, vamos falar a verdade, só buscar uma bênção, que Deus tem cuidado de mim o tempo todo. Sim. Aí eu não estava mais aqui. Sim. Eu já tinha ido embora, né? Pelo que Ele tem feito na minha vida e ainda está fazendo, eu sou grato. Exato. Esse tudo que você passou desde o ano passado até hoje, né, Ivonete? O quanto você não descobriu de Deus a verdade.
né? Quanto você não experimentou de Deus a verdade e descobriu coisas no meio das dificuldades? Porque a sua fala, Ivonete, é uma fala de uma pessoa que está amadurecendo na fé. É fala de uma pessoa que está se aproximando de Deus. Que está conhecendo a Deus. É muito importante isso daí. É glória a Deus por isso. Né? É fácil? Você mesmo pode dizer, não, não é fácil. A luta é grande, mas a vitória é certa. Porque quem vai à nossa frente é o Senhor, que vai por nós. Né? Uma coisa importante também, que eu gostaria de destacar aqui, dentro do que nós estamos falando, sobre essa falsidade, né? De ir só no dia 31 de dezembro, de ir só na Santa Ceia, é aquela ideia de não se guardar para Deus. Por exemplo, o dia de culto. Né? Nós não guardamos sábado. Né? Antigamente guardava o domingo. Né? Era uma coisa tradicional que foi se... Né? O que eu estou dizendo com isso? Eu não posso trabalhar? Você deve trabalhar. Se for trabalhar no domingo, vai trabalhar. Que não é a igreja que vai botar comida na sua mesa. Né? É você que vai ter que trabalhar. Mas ter um senso de consagração, entendendo que você vai prestar um culto a Deus. E existe toda uma preparação para isso. Né? A ideia de ter 10 minutos é pouco de oração, exatamente para minimizar, não vai nem ajudar, é para minimizar esse mal. Para que pelo menos 10 minutos as pessoas, vocês, sentem aqui e tenham condições de colocar a sua mente em Deus e se preparar para isso. Não é fácil, porque vocês têm problemas, vocês têm anseios, vocês às vezes tiveram um dia péssimo. Né? Agora, o problema, por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa vai sair com a família para ir na igreja, entra no carro, põe um samba, põe um rock and roll, põe o Roberto Carlos. Pô, você está indo para a igreja, cara. Como que essa pessoa vai chegar na igreja? Roberto Carlos na cabeça, com samba na cabeça, totalmente, corpo presente, missa de corpo presente. O corpo está aqui, mas a mente está lá tá na casa do chapéu, como dizem as pessoas. São coisas, detalhes pequenos. Eu vou assistir um programa, mas esse programa ele contém imoralidade? Tem, então não vou assistir. São essas decisões, obediência a Deus. Né? Isso é a ideia de se guardar. Não só o domingo, mas todos os dias, mas o domingo em especial, porque nós juntos prestamos culto a Deus. E esse culto racional, Paulo diz que deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. Então tem todo um cuidado que nós precisamos aprender a tomar esse cuidado. Por quê? Para oferecer sempre o melhor a Deus. Sempre o melhor. Uma vez que a gente faz isso, ele se manifesta. Jesus não falou em João 14, 21? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse aqui me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu virei e me manifestarei a ele. Que manifestação é essa? Vocês sabem? Quem falou? Foi o anjo. Foi o Isaac. É o Espírito Santo na nossa vida. Que nos faz agir como Jesus agiu. Que nos faz obedecer a palavra. Que nos dá força para suportar os entreveros da vida e nos mantém nos caminhos de santidade. Eu vou seguir aqui, ó. Amós, no terceiro tracinho aí, no terceiro parágrafo. Amós também nos dá uma versão sobre a intensidade do ódio de Deus pela adoração feita com atitude errada. Em Amós 5, 21 a 23, Deus diz: Eu detesto e desprezo vossas festas. Não me agrado das vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais sacrifícios com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles. Nem olharei para as ofertas pacíficas de vossos animais de engorda. Corra, porém, a justiça como as águas e a retidão como um ribeiro
perene. Ei! Pensou se Deus manda um anjo falar isso para nós aqui? Isso. E não ouvirei a melodia. Isso. O que Deus está falando? Para com esse culto. Para com essa cantoria. Para com essa gritaria. Porque eu não suporto vocês. Pesado? Pesado, né? Mas é verdade. Olha aqui. Eu detesto e desprezo o ajuntamento de vocês. Pensou se desse um anjo falar isso para nós? Eu acho que não, porque nós estamos devagarzinho, nós vamos acertando, né? Nós vamos acertando, fazendo as coisas do jeito de Deus. Né? E Oséias continua, de 4 a 6, capítulo 6, de 4 a 6. O que farei, ó Efraim? E que te farei, Judá? Porque o vosso amor é como a névoa da manhã, e como orvalho que logo se acaba. Por isso os abati por meio dos profetas, matei-os pela palavra da minha boca, e os meus juízos a teu respeito sairão como a luz, pois quero misericórdia e não sacrifícios, e conhecimento de Deus mais do que holocausto. Esse é o clássico que eu tenho falado sempre, né? Oséias 6,6, porque misericórdia quero e não sacrifícios, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E no fim aqui de Amós, ele diz também no último ponto aqui do verso: corra, porém, a justiça como as águas e a retidão como o ribeiro. Juntando essa parte com a última parte do verso 6 de Oséias, capítulo 6, misericórdia quero e não sacrifícios, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O que Deus está pedindo aqui em específico? Que está impedindo o culto daquele povo, impedindo não, que está enojando a Deus, que está causando náusea em Deus. O que ele diz aqui? É só olhar que está aí. Corra, porém, o quê? Justiça. E a retidão. O que Deus pede? Justiça e retidão. O povo estava apresentando um culto, oferecendo os sacrifícios, os cereais, tudo certinho. E Deus fala: eu não quero, pode levar de volta para vocês. Eu quero é que vocês apresentem isso com justiça, sejam justos, andem nos meus caminhos e hajam com justiça uns com os outros. E ele fala: andem em retidão, andem em santidade, andem nos meus caminhos. Senão vocês podem ficar na casa de vocês. Traduzindo para hoje isso. E em Oséias 6,6, ele vai falar duas coisas que ele deseja. Ao invés de sacrifícios e holocaustos, ele quer misericórdia e conhecimento de Deus. Ele pede que nós usemos de misericórdia uns com os outros, sendo verdadeiros uns com os outros, longe da falsidade, socorrer uns aos outros, amar de verdade, que é dar socorro, é dar atenção, é cuidar. E outra coisa que ele pede é o conhecer a Ele. Deus pede que nós o conheçamos. E nós só o conhecemos como? Pelas palavras que estão na Bíblia. O que eu lembrei agora é que a palavra de Deus diz: se você vai ofertar e você lembrar que você tem algum problema com alguma pessoa, primeiro você vai resolver a situação com a pessoa e depois você oferta. Isso. Para Deus. Não é o dízimo, é a oferta. A oferta. O dízimo, em qualquer situação, sim, você deve devolver, né? Agora, a oferta, ela é um sacrifício seu. Uhum. Né? Então, a palavra diz para você primeiro acertar com o irmão. Isso. E o grande problema é que muitas vezes a gente prefere se negar a entregar a oferta. A gente está se expondo como: Senhor, é assim que eu quero, mas Deus não. Exato, assim. Exato. Então você acertar primeiro. Isso. Senhor, mas eu não quero. Que a pessoa fez muito mal para mim. Isso é desobediência a Deus.
É desobediência a Deus. O mesmo lance da Santa Ceia. Eu não vou tomar Santa Ceia porque eu briguei com... vamos falar de uma discussão de casal antes de sair da casa, né? Tá demorando, né? Vamos logo, porque não sei o que, você... obrigado. Aí chega na hora da Santa Ceia, eu não vou tomar a Santa Ceia porque eu briguei com a minha esposa. É uma hipocrisia do tamanho de um elefante multiplicado à 10ª potência. Porque a ordem é reconciliar para tomar a ceia. Não é para ficar sem tomar. Não é isso. Vai, reconcilia. O caso da oferta. Reconcilia e entrega a sua oferta. A reconciliação. Caso não haja, para Deus. Não há resposta de Deus para o que você faça. Não tem como ele responder, ele não vai responder. Se não responder com juízo, como ele está respondendo ao povo aqui. Vocês... cadê aqui? Onde que está aqui? Isso. No brilho do juízo de Deus. Ou seja, ele não vai deixar aquilo guardado, escondido. Ele vai brilhar, ele vai manifestar o juízo dele. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês estão compreendendo? Querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Alguma dúvida? Estamos aqui para isso. Dá um copo de água para água. Opa, peraí. Você está online. A palavra que fica é o seguinte. Já que, como diz, né? A gente está fazendo tudo errado, vamos dizer, né? Estou dizendo que nós estamos fazendo. Sim. A gente procura fazer o melhor. Mas a palavra que fica é assim. Deus vai fazer. Ele vai fazer juízo, né? O importante é você reconhecer o que está na Bíblia, né? Que diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Porque se Deus olhasse, vamos dizer, diretamente para nós, ele olha através de Jesus. Por isso é que nós, né, estamos aí, vamos dizer, acertando, querendo acertar, fazendo o nosso melhor, vamos dizer. Melhor, né? A gente tenta fazer o melhor. Muitas vezes a gente se esforça, mas não acaba fazendo. Mas a gente quer fazer o melhor. E o que fica para nós todos aqui é a misericórdia de Deus. Porque se Deus não tivesse misericórdia de nós, o que seria de nós? Nós já estávamos fulminados. Esse povo aí que tanto fez coisa errada e continua fazendo, né? O próprio povo de Deus, né? Vamos dizer, hoje nós somos o povo de Deus, mas os israelitas, vamos dizer, eles fizeram muita coisa errada. Mas quando Deus tinha que fazer o juízo, é o caso de usar. Era fulminado na hora. E hoje a gente fica pensando, mas tanta coisa que acontece nas igrejas e Deus não faz nada. Deus está fazendo, ele está sendo misericordioso com cada um de nós, né? É por isso que ele está deixando, vamos dizer, né? Está postergando um pouquinho. Misericórdia, né? E o que fica para nós é a misericórdia de Deus, porque senão seria de nós, né? Você é o teólogo do ano 2023. Que você disse uma coisa aqui muito importante para nós todos. Deus olha para nós por meio de Jesus. Senão, nem eu e nem vocês estaríamos mais aqui. Sabe onde que a gente estaria? A gente tinha virado cinza. Tinha virado pó. Estaríamos fulminados. Mas a misericórdia do Senhor, que olha por nós, por meio de Jesus, ainda nos sustenta, nos perdoa, nos dá graça. Por isso, irmãos, eu particularmente estou falando de mim, passo isso para vocês e sei que vocês têm essa preocupação de andar nos caminhos do Senhor com retidão. Podemos falhar? Podemos, mas que seja um acidente. Falhar deliberadamente é provocar a ira de Deus. E ele pode não responder na hora, mas ele vai responder. Fazer o mal deliberadamente, planejar o mal deliberadamente, parcialidade deliberadamente, e será alvo de juízo de Deus, mais cedo ou mais tarde.
né? Então, temos que andar em temor. Temor a Deus, porque Ele vai cobrar. Principalmente daqueles que conhecem a palavra. Né? O que é, só um minutinho, diferente de eu, de repente, num calor da discussão, discutir com o Ivo. É diferente. Porque depois eu chego e vou, cara, me perdoa. Ele falou, ô Goto, me perdoa também. Porque houve uma reconciliação ali, né? Agora, a pessoa que age por maldade, essa sim, cedo ou tarde, ela vai estar diante do tribunal de Deus aqui ainda. Não, eu acho que de tudo que ele fala aqui, né, pelo meu entendimento, pastor, ele deixa muito claro que ele quer o nosso coração reto, o nosso coração fazendo as coisas corretas. Por quê? Nós somos seres racionais. Sim. Nós sabemos o que a gente está fazendo. Né? Às vezes eu estou falando algo para as pessoas, mas lá no meu coração não é aquilo. Estou falando Isso. Da boca para fora. Exato. Eu engano as pessoas, mas a Sim. Deus a gente não consegue enganar. Né? Então, pelo entendimento que eu tive aqui, ele pede muito isso, né? Para que a gente tenha entendimento da palavra. Uhum. E se a gente buscar o entendimento, a Bíblia fala muito disso, né? De sermos pessoas retas, de termos o coração bondoso. Todo o tempo. O tempo inteiro. E através do Espírito também, não se achegar às coisas do mundo, né? Resistir às coisas do mundo. Sim. Que vai vir o Principalmente. tempo todo. Mas através do Espírito, enquanto a gente tem entendimento, a gente consegue resistir. Sim. Então é melhor que não se achegue perto. Se acolha, se recolha, fique quieto, ou às vezes em silêncio, para não pecar. Para não incorrer no pecado. Exatamente. Né? Sabe, resumindo, parece pesado isso, mas é a verdade, gente. É pura verdade. Mas dentro dessa verdade tem uma realidade que eu quero dizer para vocês, é a seguinte. Imagina vocês, trabalham num lugar e trabalha com 100 pessoas. Das 100 pessoas, 110 falam mal de você. 110 falam mal de você. Não gosta de você por causa da sua religião, não gosta de você por causa de você, sei lá, não gosta de você. Aí chega o dia do seu aniversário, eles fazem uma festa surpresa para você. Você abre a porta, tá lá o 100. Parabéns pra você. Oh, muitas felicidades. E você tá falando, obrigado. Obrigado, mas sou falso pra caramba. Obrigado. Não é algo que desaponta a gente? Não é algo que você sabe se eles estão fazendo, mas não é verdadeiro. É exatamente isso que Deus sente. Exatamente isso que Deus sente. Ela está lá levantando a mão, falando o meu nome. Pica fumo, não lê a Bíblia, não estava querendo estar aqui, está pensando em outra coisa, errou a semana toda, não me busca, não me teme, né? E está lá me adorando. E Deus, ele se sente, creio eu, frustrado. Porque ele quer ter um relacionamento não baseado no medo, mas no amor. O que nós não entendemos é que esse amor é diferente do amor que eu tenho pela minha esposa ou por cada um de vocês. Porque nós nos amamos como irmãos em Cristo. Deus é santo. Deus não é igual a mim. Quando vocês se dirigem a Deus, ele não é igual a mim. Ele é santo, ele é puro, ele é reto, ele é perfeito. Ele sabe todas as coisas. E desejaria ser adorado e respeitado e amado como tal. Né? Por prazer. Por prazer. E não por força. Né? Não por medo de ser fulminado por Deus. Mas por amor. É isso que ele queria de nós. É isso que ele deseja de nós. Lucília. Eu acho assim que não é a gente, né, que vê as coisas e fala que está errado. O Espírito Santo, ele alerta a gente. A todo tempo. A todo tempo ele está falando com a gente. A todo tempo. A gente não escuta, mas ele fala. Né? Ele sempre está alertando. Não, Sim. Isso aí não, né? Exato. Isso aí está errado. E ele alerta sempre. Alerta sempre. É o ouvir a voz do Espírito. Para ouvir a voz do Espírito é bom a gente entender, né? Se for coisa boa, né, de Deus, de paz,
é do Espírito Santo. Sim. Agora, se for coisas que prejudiquem, aí não é Espírito Santo, né? É outro. Não, com certeza. Né? É que muitas vezes a gente fala assim, mas eu não ouço. Ouve sim. Sim, ouve. Sim. É que não quer dar ouvidos. É que você não entendeu que Deus, ele vai soprar um monte de coisa que muitas vezes você nem pensa. Sim. A sua capacidade intelectual não é aquilo. Sim. Mas você escuta e fala, nossa, é um bom conselho. Não vem de você, vem do Espírito, né? Às vezes, por exemplo, no domingo, né? A pessoa chama você para ir num churrasco, aí tá aqui falando, vai, churrasco vai ser bom. Não é o Espírito Santo falando, né? Vou deixar de ir na igreja, de cultuar. Sim, né? Sim. A gente tem que, é o que eu falei, né? Nós somos racionais. Sim. Nós também temos esse entendimento, né? Da carne. Temos esse entendimento. Espírito, né? É pelo conhecimento. Jesus, mais do que curas, ele ensinou. Ele sempre estava nas sinagogas ensinando. Sempre ensinando. Eu acho que a gente vive lutando diariamente, né, contra essa vontade, né? Olha, Lucília, até o último dia da nossa vida. Uma luta eterna. É uma luta eterna. Até o último dia das nossas vidas. Agora, como eu posso saber se o Espírito Santo está me dando uma direção? Aí depende de como você se relaciona com ele ou com Deus. Você o busca? Você o agrada? Você não o entristece, você o honra, você se consagra a ele, você perdoa, você ama, anda em justiça e retidão, em verdade? Aí o Espírito fala. Caso contrário, nós resistimos o Espírito Santo, repulsamos ele de nós, quando nós agimos de forma carnal. Né? Então, para ouvir o Espírito, tem que estar cheio do Espírito. Né? E para estar cheio do Espírito, nós precisamos buscar conhecimento na palavra de Deus, que vai nos transformar. Né? Terminando, o Senhor pergunta: por que me trazeis sacrifícios? Estou farto dos holocaustos, dos carneiros e gordura de animais de engorda. Não me agrado dos novilhos, de cordeiros e bodes. Quando vindes comparecer diante de mim, quem que vos pediu que pisasses? Nossa, gente do céu! Você viu aí? Quem foi que pediu para você entrar? Quem é que pediu para você entrar nos meus atos? Pensou uma coisa dessa? Gente, olha, graças a Deus porque Ele olha por nós pela ótica de Jesus. Né? Não continueis a trazer oferta inútil. Para mim é incenso abominável. Luas novas, sábados, convocações e assembleias. Não suporto maldade com solenidade. A minha alma aborrece as vossas luas e as vossas festas fixas. Já me são pesadas. Estou cansado de suportá-las. Quando estendes a mão, esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliquei as orações, não ouvirei. E daí? Era melhor não ter falado disso na escola dominical, né? Pegar outro assunto melhor, né? Administração financeira da casa. Importante, né? Deus tem misericórdia de nós, irmã. Porque nós nos assombramos de voltar para a Bíblia. Não teria nada de novo aqui para nós. A questão é voltar para a Bíblia. E compreender a Bíblia. E com isso nós estamos aprendendo o quê? Deus não aceita as coisas de qualquer jeito. A grande preocupação nossa como pastor, como um conselho desta igreja e como cada membro desta igreja é: será que Deus está aceitando o nosso culto? Será que o nosso culto é agradável a Deus? Como pastor, é a minha maior preocupação e a minha maior meta. Maior meta. Que nós sejamos agradáveis a Deus. Só que isso demanda não só da nossa presença e nem da nossa teatralidade, mas demanda de uma vida de conhecimento, de justiça, de misericórdia, de santidade e de amor. Vamos para a nossa maior necessidade, porque daí nós vamos terminar essa parte. Domingo que vem a gente já entra numa outra parte que nós vamos só decolando, tá?
nossa maior necessidade, talvez a maior necessidade de toda a cristandade, seja uma clara compreensão do ensino bíblico sobre adoração. Quando a igreja fala em adorar corretamente, fala em todas as demais áreas. Guardaram isso aí? Não adianta fazer culto bonito, não adianta fazer escola dominical, não adianta fazer pequenos grupos, não adianta fazer jantar, não adianta fazer acampamento, não adianta fazer nada. Se nós errarmos na adoração, o resto todo está comprometido. Grande parte do mundo oferece a falsa adoração. O tipo de adoração que se concentra em uma tortilha, em coisas materiais, no ritual ou na forma de até mesmo em bênçãos divinas. Se não adorarmos essas coisas, oferecemos o tipo de adoração que segue o estilo próprio, projetado para agradar os adoradores. E, mesmo no melhor dos casos, a nossa adoração é oferecida como uma atitude errada ou parcial. Deus não aceitará esse tipo de adoração baseada nos próprios méritos. A Bíblia é explícita a esse respeito. Devemos buscar uma nova compreensão da adoração. Deus assim nos ordenou. Nosso ministério depende disso. É algo crucial para o nosso relacionamento com Ele e para o nosso testemunho neste mundo. Não podemos dar ao luxo de ignorá-lo. Há muita coisa em jogo. É caso de vida ou morte espiritual, é lógico, né? Tudo bem? Perguntas? Acréscimos? Experiências? Alguma coisa? Ficou bem compreendido? Dúvidas? Dívidas. Oi, irmã. Aqui passa para... colocando aqui, acrescentando que o evangelho para nós não é um peso, é bênção. É bênção. É por isso que muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem, né? Ah, como hoje eu sou feliz. Hoje eu me encontrei. Quando ele tem esse encontro com o Senhor Jesus. Sim. A gente ouve muitas pessoas falarem isso. Que muitas pessoas acham que a pessoa ser cristão é um peso. Não, mas ser cristão é ter que fazer tudo, tanto sacrifício. Eu disse, mas são coisas que vêm para o nosso próprio bem. Sim. Porque o próprio Jesus nos diz. Receber de mim o fardo, que é manso, leve e suave. Isso. Não é para nossas vidas. E não é peso para nós. Sim. Então é bênção. Esse estudo maravilhoso. Maravilhoso, né, irmã? É bênção na nossa vida. É bênção. Eu estou falando que nós não vamos ser mais as mesmas pessoas depois desse estudo. Só que ignorar. Mas nós não seremos mais as mesmas pessoas. É uma bênção, fora de série. Mais alguma coisa? Tudo bem? Vamos embora então? Bateu certinho, 11 horas. Vamos ficar em pé. Queremos agradecer quem nos acompanhou pelo YouTube, pelo Face também ou não? Pelo Face? Não, só pelo YouTube. Isso. E quem vai assistir esse vídeo em algum momento, que Deus o abençoe e o fortaleça. Amém? Pedidos de oração. Além daqueles que nós já temos orado, que é a nossa irmã Andréia, a Meire, como que está, Regina? Regina? A sua irmã? Tá. A Meire, então, melhorando, graças a Deus. Também é uma situação delicada. André, nossa irmã. O Murilo, a família dele, precisa das nossas orações em todos os sentidos. Está internado outra vez, né? E é muito agitado. Vítima de uma meningite. Está dando muita meningite. Volto a pedir aqui que os pais olhem a caderneta dos filhos e, se puder, dar a vacina paga que o governo não dá. Não é barata, mas também não é impossível de pagar. Faça um esforço, porque a meningite ela
deixa sequelas irreversíveis, né? Eu acho que o Cauã saiu do hospital, milagre, né? Graças a Deus. O Thomas também está tocando a vida dele aí. A Gabi... Sim. A Gabi também? E não sabe o que foi ainda. É muito parecido com meningite. Tá. Por último, inflama meninge. Tomar cuidado, né, gente? Tomar cuidado com os nossos filhos aí. Não é fácil. Segunda criança em estado vegetativo, que nós recebemos oração, recebemos pedido de oração, estamos orando. Cabe a nós orar pela família agora, né? Então, quem pode vacinar, vacina. Por favor, vacina os seus filhos. Tá? Vai atualizar a caderneta lá. E se puder comprar a vacina, paga, compra. Vai ser uns R$1.500. São 3 doses da meningite, de outra espécie de meningite, que o governo não dá. Mas parcela em 10 vezes. Vale a pena. Vale a pena, né? A menina que caiu na piscina faleceu afogada. Ia fazer 2 anos. Meu Deus do céu. Meu Deus. Olha, guardem os nomes e orem. Assumam o compromisso de orar por essas pessoas. Tá? Vai lembrando, se você puder anotar, anote, porque são pessoas que precisam da nossa oração. Tá? Vamos orar? Vou pedir para o Isaac. Vem aqui, Isaac. Nosso diácono Isaac. Ora por nós. Senhor nosso Pai, Criador dos céus e da terra, somos muito gratos por mais uma manhã diante de Ti. Somos gratos por aprender mais de Ti. Somos gratos, Senhor Jesus, porque Tu nos deu mais uma oportunidade de estarmos juntos, Pai, para adorar o Seu nome, para render graças, Senhor. E esperamos que esse tenha sido um bom louvor, Senhor, que Tu possas aceitar, Pai. Mas, Senhor, caso temos aqui, Senhor, algum problema na adoração, Pai, nós pedimos que o Senhor continue nos ensinando, que Tu venha nos perdoar, Senhor, pelos nossos erros e mais que isso, venha nos ensinar sobre isso, Pai. Pai, abençoa cada um aqui, abençoa os enfermos que estão aí, Senhor, abençoa essas crianças e essas famílias, Pai, que não é fácil, Senhor Jesus, receber essas notícias, Pai. Então, continua tudo debaixo das Tuas santas mãos, coloca Suas bênçãos em todos esses processos, Senhor, de saúde, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém.